Olá a todos, ótima tarde para vocês. Hoje eu tenho muitas coisas para falar para vocês, muito importantes. Gostaria que você, que não me conhece, meu nome é Gleison Góes, sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos Oficial. E eu estou aqui agora porque aconteceu uma polêmica lá no meu grupo e eu decidi fazer um vídeo de última hora também relatando sobre a data comemorativa de hoje, a qual não consta dentro da Bíblia Sagrada o dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e muito menos a palavra Natal. Irmão, mas crente não pode se divertir, crente não pode ser feliz e alegre e ter um dia de lazer, etc? Claro que pode. Tanto pode que isto acontece todos os dias na maioria das igrejas, que algumas delas nem parecem mais igrejas, casa de oração. Lembram mais casa de festa, de debutante. Então, as pessoas que passam no meio da rua, quando olham, não sabem se é igreja, se é um salão de festas, porque você vê criança correndo, dando cambalhota, bolo, pudim, pedaço de pão voando, refrigerante. Parece mais um botequim da esquina. Sabe aqueles barzinhos onde o povo faz churrasco? É assim. Porque a igreja é um lugar santo, um lugar, a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz, e a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em um covil de ladrões. E, para completar também, algumas têm se tornado salões de festas, salões de eventos. Exatamente o que você está ouvindo. Evento, aniversário do pastor, aniversário da avó do pastor, da mulher do pastor, da tia do pastor, do papagaio, do gato, da outra irmã, do diácono, do presbítero, Natal, Réveillon, festividade virada de ano, tudo quanto é tipo de festividade, datas comemorativas e comilanças. E eu estarei falando sobre isso a partir de agora. E você vai sentar nesse sofá aí e você vai ouvir tudo que eu tenho para falar. E eu tenho certeza absoluta que muita gente vai concordar comigo. Amém? Então vamos aqui ao tema do vídeo e eu vou mostrar dentro da palavra do Senhor o motivo pelo qual eu, desde quando eu era ali daquela vida, como eu acabei de falar para a irmã do grupo, desde quando eu era prostituta lá na Europa, que eu fazia desde quando eu era do cabaré, eu odiava, nunca gostei de data comemorativa de Natal, de Réveillon, de virada de ano, que parece até que os capeta, os demônios ficam soltos, parece uma coisa maligna, o povo fica assim, sabe? O povo fica, parece que endemoniado, mais perturbado, mais atribulado, as pessoas ficam mais agoniadas, sabe? Parece que um cão fica assim, você pode observar que acontece nestas datas, acontece mais acidentes, acontece mais brigas, dentro das famílias, agressões a mulheres. Por isso toda a vida, eu sempre odiei. Toda a minha vida, desde quando eu era do cabaré, porque eu via, eu não gostava de sair na rua virada de ano, porque eu achava perigoso, aquelas brigas, sabe, porque parece que tem espíritos malignos que saem do inferno, que sobem à terra para causar destruição, acidentes, brigas. Pode observar para você ver como no jornal, nessas épocas de carnaval, de Réveillon, Natal, como que é os noticiários e os jornais. É sobre isso que eu tenho para falar com vocês a partir de agora. Então senta, toma um refrigerantezinho, pega um café, um chazinho para você ouvir tudo que eu tenho para falar e você vai deixar o seu comentário aí embaixo. Não, realmente, eu não concordo com você. Olha, irmão, tudo que você falou é verdade. E deixa a sua opinião também, amém? Falar sobre o Natal e virada de ano dos crentes na comilança e festa pagã. Uma festa pagã por quê? Uma festa comemorativa, uma festa comum às outras também, como o Dia dos Namorados, como o Dia das Mães, como o dia da hipocrisia. Na verdade, se tivesse que atribuir, que denominar o dia de hoje como alguns outros dias,
seria para mim o dia dos hipócritas e fariseus. Amém? Eu vou estar falando com vocês porque, para mim, é esse dia. Enquanto os filhos das trevas estão em seus rituais satânicos e malignos, as igrejas, né? Cadê as vigílias de oração? É um dia de comemorar o nascimento de Jesus Cristo, que a Bíblia não fala qual dia Jesus nasceu. Mas já que é para comemorar, vamos comemorar então? Vamos. Vamos todo mundo nos reunir na igreja e fazer uma vigília de oração nessa data, em homenagem ao Senhor, porque Deus não está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Deus quer de nós não é adoração, é obediência. Porque encher o bucho, os crentes já não enchem o bucho 24 horas por dia, porque quando eu vejo todo final de culto, eu não vejo os crentes na lanchonete, no cachorro-quente, no trailer de churrasquinho, chega em casa só os pratão de comida, não come 24 horas por dia, todo ano, dia a dia, 365 dias do ano, eu não vejo, por onde eu passo, os crentes na beira das estradas, nas esquinas, enchendo a barriga de cachorro-quente nas lanchonetes, todo o tempo na comilança, já não enche o bucho o ano todo, todos os dias. Então hoje e na virada de ano, não deveria ser um dia o qual os pastores deveriam conclamar um jejum, uma oração, uma vigília, como antigamente nas igrejas aconteciam na virada do ano? Todo mundo de joelho, 1 hora de joelho, 1 hora não é nada, meia hora de oração. Vamos passar a virada de ano numa vigília de oração. Vamos passar o Natal, né? Não fazendo festa dentro da igreja, que a igreja não é salão de festa. A igreja é morada do Espírito Santo, é a casa de Deus. E ali na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, nós vimos quando estava havendo falta de reverência, falta de respeito, falta de temor a Deus. Lá no templo, olha o que Jesus fez. Jesus expulsou os cambistas que estavam causando baderna e bagunça dentro da casa de Deus. Então, se é uma igreja, se é a casa de Deus, ou é uma igreja, ou é um salão de festa. Salão de festa é salão de festa. Templo, lugar de adoração ao Senhor, lugar de adoração ao Senhor. Não pode ter farelo de bolo no chão, farelo de bolo de fubá, copo de refrigerante jogado, entendeu? Aí a irmã já bota o menino deitado no chão, aquela bagunça, aí vira aquela, sabe, aquela coisa desordenada, parece até uma feira livre. Não é uma igreja mais, virou uma feira livre. Aí mistura altar, púlpito com... Os irmãos sobem no púlpito, descem no púlpito, as crianças rolam no púlpito, dá cambalhota. Aí vem cá, menino, o menino derruba uma coisa, aí derruba o altar, derruba uma coisa que está lá em cima do altar. Aí vira uma cabaré, e o sangue de Jesus tem poder. E a reverência? E o temor a Deus? Cadê? E o lugar que é santificado, que é ungido, consagrado a Deus, para os irmãos prestarem um culto a Deus, virou um cabaré. Virou uma casa de festa. Virou uma casa de festa. Vocês acham isso normal? Estão todos com capeta no corpo. Quem achar isso normal, o pastor que faz isso dentro da igreja, não é um pastor. Sabe o que ele é? Lobo devorador. O dia que Deus me der minha igreja de volta, meu casa de oração, se Deus me der uma casa de oração, eu reabrir minha casa de oração, jamais que eu vou permitir esse tipo de baderna dentro da minha igreja, da igreja do Senhor, da casa de oração que não é minha, que não é sua, que é de Deus, que é morada, que ali habita o Espírito Santo de Deus. Tem que ter ordem, decência, tudo tem que ser ordem, decência. Criança gritando, a baderna, esse misericórdia não participa de uma coisa dessa nunca. É um grita, parece que só falta fazer, sabe o quê? Colocar cá, eu acho que deve ter, tá? Carrinho de pastel, de quibe, de cachorro quente lá dentro, aí pronto, aí já virou uma bagunça mesmo. Isso se é que não tem, viu? Eu tô falando assim, só falta isso, mas isso se já não tem por aí. Vamos lá, vamos dar sequência. Beijinho, amo vocês, viu? Todos em Cristo Jesus. E aí, já que vamos comemorar o dia do nascimento de Jesus Cristo, cadê? Nascimento de Jesus? Eles estão comemorando o nascimento, do bucho deles. O dia da comilança. Pratos e mais pratos, banquetes e mais banquetes para alimentarem suas carnes. Não alimentarem seus espíritos. Hoje é o dia da comilança, o qual muitos homens que se dizem homens de Deus, pastores, estão abrindo seus templos para
Assim como os ímpios mundanos comemorarem uma data ímpia, uma data pagã. E ali fazerem das igrejas uma feira livre, uma casa de eventos. Então, não está comemorando nada de Jesus. Está comemorando o bucho deles. Está ali nos seus deleites, nos seus prazeres mundanos. Ali está, eles estão se deleitando na carnalidade. Ok? Se deleitando na carnalidade. O bucho é comida para tudo quanto é lado. Ai, mas é proibido comer? É. Todo mundo está entendendo o que eu quero dizer, que ninguém é doido. E aí, cadê a consagração? Cadê? Não se consagram. Se consagram, cadê o jejum? Tem jejum não. Vigília de oração, não tem. Não. Se botar para ajoelhar 20 minutos, não sobra um. Se sobrar 2, 3, 4 no máximo dentro da igreja. O resto fica no celular, começa a dar dor no joelho, dor nas costas, dor na perna, dor na nuca, vai lá para fora, fica na igreja. Tem aquele povo árabe que fica igual a matraca, igual um papagaio, fuxicando na porta da igreja. Eu, se fosse o pastor, que eu tivesse uma igreja, no momento eu não tenho. Eu sou um líder espiritual, sou um ministro do evangelho, mas não tenho, no momento, uma casa de oração. Eu envergonhava todo mundo, eu pegava o microfone e dizia assim, irmãos, vocês todos estão aí fofocando do lado de fora, sem reverência, sem respeito ao Senhor, a não ser que seja uma mãe que o filho está chorando, tem que se tocar, que também tem mulher que tem filho dentro da igreja, que deixa o filho pintar o diabo, bordar, pintar a estrelinha, dar cambalhota, gritar, e a mãe tá ali atrapalhando o culto, o menino faz o que quer, pinta e borda dentro da igreja, a mãe não se toca, que tá atrapalhando o irmão ouvir a palavra, o louvor, que tá, o pastor precisa falar, irmã, vai lá pra fora, pega o teu filho, em nome de Jesus Cristo, rapa lá pra fora, porque tá atrapalhando o culto, se toca. Aí acham que eu sou ignorante. Que aí sim é um bom motivo. O filho tá chorando, tá amamentando, né, irmãos? Porque entrou no culto, desligou o telefone. Mas virou o quê? Um show de horrores. Parece mais uma emissora de televisão. Porque é flash, 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 flash. Celulares para todos os lados. Celulares. E a igreja agora virou um espetáculo, virou uma festa ali para que eles querem postar, publicar nas redes sociais. Adoração a Jesus, adorar a Deus aonde? Se mais você vê mais Bíblia pro alto do que você vê mais celular pro alto do que Bíblia na mão. Hã? Me digam. Adorando a Jesus aonde? Então, coloca de joelho para você ver se eles ficam meia hora de joelho numa vigília, na virada de ano, enquanto os servos das trevas estão fazendo magias, altas magias, eles estão fazendo o quê? Enchendo o bucho de comida. E cadê as vigílias de oração? Cadê as consagrações? Cadê que pelo menos meia hora na virada de ano, meia hora, todo mundo de joelho orando? Aí, como eu falei, lá vão tudo lá para fora, os jovens sem reverência, alguns jovens com sobrancelha feita agora, uns cortes de cabelo tudo maligno, na lateral tudo assim, ó, puxado assim nas laterais, parecendo dono de morro de ponta de tráfico, o chefe de boca de fumo. E nem os traficantes estão com esses cortes malignos. Até alguns traficantes têm até uns cortes até mais decentes de que alguns jovens que estão cantando no coral, no grupo de jovens da igreja, tem uns cortes tão diabólicos que mais parece o capeta. Algumas pessoas não falam, mas eu tô aqui para falar tudo que Deus manda, viu? Pode ficar tranquilo, sem medo nenhum de errar, tá bom? Então aí, amados e queridos irmãos que me amam em Cristo Jesus, eu tenho certeza que todos vocês me amam, porque sabem que se me odiar, não vai morar no reino do céu. Se não me amar, não amar o teu irmão Gleison Gosto, não vai pro céu não, tá? Você tem que me amar. Você tem que me amar e orar por mim ainda, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência? Vamos. Aí é isso aí, irmãos amados e queridos. Aí, cadê a vigília? Não ficam. Vão tudo pra fora, fofocar, ficar futricando, falando da vida alheia. Dá um fruvião, uma coceira que não consegue ficar no banco. Uma coisa diabólica, maligna. Aí vai lá pra fora e fica... O irmão que tá no banco de trás da igreja não consegue ouvir o culto, porque tem um monte de matraca lá atrás, falando igual um bando de... Sabe? Parece aquelas gralhas
Tem aquelas gralhas, um pássaro branco que fica na beira do rio. Parece desse jeito. Aí se eu fosse o pastor na hora, eu falava assim, vocês que estão aí do lado de fora, sem temor a Deus, com falta de reverência, que não está com a criança no colo, que não está por um motivo sério, passando mal, alguma coisa assim, você pode, por gentileza, entrar para dentro da igreja, ou então pelo menos fechar a tua boca para deixar os irmãos ouvirem o culto. Ou então você que está com o filho gritando, ali esperneando no banco da igreja, você pode se tocar, por favor, ir lá para fora e se retirar, por gentileza, em nome de Jesus, para que os outros irmãos possam prestar atenção na mensagem, na palavra. Se você que é mãe, que deixa seu filho relaxado, e do jeito que seu filho fica dentro de casa, barbarizando e bagunçando, pinta e borda, sem regra, sem lei, sem limite. Você que está aqui dentro da igreja, que seu filho está barbarizando, bagunçando, gritando, você pode, por favor, se retirar? Porque já que você não quer prestar atenção no culto, você pode deixar os outros irmãos e as irmãs ouvirem a palavra em nome de Jesus? Você pode fazer isso? No mundo espiritual, para combater as obras das trevas, mas é um desfile de passarela. Hoje é um desfile de passarela nas igrejas, na virada do ano também. Desfile de passarela. Qual é o melhor vestido? Qual é o vestido mais luxuoso? O melhor salto, a melhor maquiagem, acessórios. Você entra na maioria das igrejas, como eu falei, parece um salão de festa ímpio. Um salão de festa ímpio. As mulheres todas maquiadas, brinco, a cara toda pintada, os cabelos pintados, feitos. Não tem diferença entre elas e as mulheres do mundo. No final de ano e nas festividades. Festividade na igreja é todo dia, praticamente tem. Todo dia. Festividade. É festa mais festa, festa mais festa. Oração que é bom, nada. Jejum que é bom, nada. Vigília que é bom. Vigília de oração que é bom, nada. Ninguém ouve falar, mas vigília de oração. Não é vigília de grito, não. De grita, não. É vigília de joelho no chão. Tô falando disso. Não tô falando de vigília de bateria, fumaça no altar, grita, não. Amém? Tô falando de joelho no chão, de oração. Cadê? É isso que Deus quer. Clamar pela nação, clamar pela família, vigília para que pelas autoridades, pelos governantes, orando por Israel. É isso que Deus quer, meus queridos. Aí, como eu falei, né? E eventos que não acabam mais. Evangelizar as almas, que é bom, nada. Ajudar os pobres, que é bom, e as viúvas, dentro da igreja, nada. Se morrer de fome, os lobos falsos pastores, quando encontrarem, é só o esqueleto, tá? Que não procura saber se a irmã precisa de algo ou está passando por dificuldades. Falar em esqueleto, teve um comentário aqui abaixo no canal que falou que eu estava parecendo um esqueleto. Eu estava escandalizando. Irmão, você nem falou, irmão, você está parecendo, está muito esquelético, você está escandalizando. Escandalizando está você, o teu pastor, que é lobo, devorador, que arranca o dinheiro do povo, que anda com Rolex na mão. Vergonha, escandalizando, tá o sócio de Cavalcante aí, que foi pego com R$500 mil dentro do guarda-roupa, num saco de lixo, que não sabe de onde veio. Quem sabe foi Satanás, o Papai Noel deles, que trouxe e largou lá dentro do guarda-roupa, né, irmã querida? Não me compare com esses lobos devoradores que você segue na internet. Eu sou magro porque é a minha genética, foi assim que Deus me fez. Eu sou muito feliz como Jesus me fez. As irmãs que são gordinhas também têm que ser felizes, a não ser que estejam doentes. Mas se não tiver nenhuma doença, sejam felizes, gordinhas, magrinhas, magrinhos como eu, gordinhos. Não está doente, fez os exames? Glória a Jesus. Tem alimento no meu armário. E se estiver achando ruim porque eu estou magro, manda um pix para ajudar, para poder eu andar menos de ônibus, passar a andar mais de aplicativo, até Deus me dar meu carro, para eu evangelizar, porque é isso aqui que é minha vida. Ó. A sua é fofocar e futricar. Talvez eu esteja magro, porque eu verdadeiramente, diferentemente do seu lobo devorador, tá vendo aqui, olha. Aqui, ó. Diferentemente do seu lobo devorador, seu falso pastor que você tem, que anda igual um boi de gordo, de tanto comer no final do culto da churrascaria, andar de carrão, no ar-condicionado e de Rolex na mão, de R$100 mil, roubando o dízimo dos irmãos, fazendo lavagem de dinheiro dentro da igreja, diferente deles, minha irmã, eu ando no sol quente, tá bom? Então, se a senhora achou que eu tô muito magro, esquelético, estou escandalizando, não sei o quê. Escandalizam eles, roubando o dinheiro do povo. Mas se a senhora acha, mande ajuda, oferta para me ajudar na obra do Senhor, para eu poder andar mais confortável, porque eu ando de ônibus no sol quente, realmente a pessoa emagrece andando.
Essa é uma prova que eu sou um servo de Deus verdadeiro, porque eu bato perna pelo sol, pela chuva, nas ruas. Será que o seu pastor, lobo devorador que anda de Rolex, roubando dos irmãos, aí, esses famosos da internet, faz o que eu faço? Será que ele faz? Talvez é por isso, minha querida irmã, que ele não tá magrinho como eu. Que ele anda engodando, ó, arrancando a lã das ovelhas. Esses aí são aplaudidos, são venerados e idolatrados. E os que fazem a obra como eu são assim. Recebem comentários na internet de esquelético. Já falaram até que eu tinha HIV, AIDS. E se eu tivesse? Não tenho, graças a Deus. Mas e as pessoas que têm? Tem medicamento para poder tratá-las também. Mas até nome de aidético eu já levei na internet. Falei que falavam que eu tinha AIDS. Por eu ser magro. E eu não tenho. E se eu tivesse, falaria, irmãos, eu tenho HIV, eu me trato, eu me cuido. Deus deu sabedoria à medicina para poder, deu inteligência e sabedoria aos médicos para poder desenvolver medicamentos para que as pessoas possam tratar suas enfermidades, assim como cuidam do HIV, cuidam do câncer, cuidam do diabetes, cuidam de várias doenças, não sei o nome exato, perdão, porque eu não sou da área da medicina, mas seria o quê? Doenças congênitas, doenças, qual o nome seria, irmãos? Me perdoe, mas eu não sei. Doenças, enfim, doenças que são doenças que acompanham a pessoa por um tempo, e Deus também tem poder de curar, como cura o câncer, como cura... Eu já ouvi testemunhos de pessoas que foram curadas do HIV. Deus tem o poder de curar. Então, procura saber se a irmã está passando por dificuldade, mas festa na igreja que é bom como lança, o tempo todo é festança, tá? Saber se a irmã está passando por dificuldade, a irmã falou que se afastou da igreja, disse que não foi ninguém na casa dela lá. A outra foi pariga neném, pastor, não foi lá nem ver a irmã no hospital. Ninguém foi visitar a irmã no hospital. A senhora tá idosa, doente dentro da casa dela lá. Cadê o pastor visitando? Cadê? A irmã tá com o filho usuário de droga, correndo de canto pro outro, procurando na clínica para internar, me mandando mensagem. Cadê? Perguntei para ela hoje, irmã, cadê o pastor da senhora? Tô esperando a resposta dela. Cadê o pastor da senhora? Tá ajudando a senhora não com seu filho que tá nas drogas? A senhora tá aí desesperada, coitada, lutando com seu filho? Cadê? Eles fazem isso? A maioria deles não fazem. Agora, festa, encher o bucho, é o tempo todo dentro da igreja. Vários me falam, cadê o pastor? Já falei, né, irmãos? Já me falam, cadê o pastor visitando para saber o que houve com aquela alma? A irmã que pariu ou está doente vai morrer lá em cima da cama se depender de alguém visitar ou cuidar. A igreja está doente. Deus mandou dizer. Deus mandou dar um recado para o Brasil. Deus falou assim para mim. Diga para minha igreja que a minha igreja é um lugar onde deve ser um hospital. Deus falou assim, ó, diga, meu filho, a minha igreja que ela deve ser um hospital para os doentes. E os primeiros que devem ser tratados são os que estão lá dentro, há 20, 30, 40 anos, que não conhecem Jesus, ainda não sabem nem quem é Jesus. Os primeiros a serem tratados são os que estão lá dentro. A própria Bíblia diz, me dá o respaldo, quando Deus diz que o juízo do Senhor, até o juízo de Deus, vai começar pelos de dentro, pelos que estão dentro da igreja. Até a sentença de Deus, o julgamento de Deus, vai começar, a Bíblia fala assim, se dificilmente um justo se salva, a Bíblia fala, se dificilmente um justo se salva, que dirá o ímpio, pecador? A Bíblia fala isso. Se dificilmente o justo se salva, imagina o ímpio. Deus mandou dizer que a igreja tem que ser um hospital para os doentes. Só que muitos que estão lá dentro, que estão achando que vão tratar os que vão entrar, na verdade estão precisando serem tratados. Estão precisando voltar ao primeiro amor. Já estão frios, mornos. Deus fala, seja quente ou frio. Morno, Deus está vomitando. Tem muitos que estão lá dentro que Deus já está vomitando. Que ao invés de acolher, está expulsando as pessoas. Ao invés de receber a pessoa com amor, está expulsando. A gente tem que receber, acolher. Acolher. Não é pela aparência, não, se tem ou não tem, não, tá? É pela pessoa, pela alma que está ali entrando. Não importa se é um pobre, se é um mendigo, se é uma pessoa
homossexual, transexual, não importa quem seja, negro, branco, índio, esquimó, não importa. É um hospital, a igreja tem que ser um hospital, Deus me disse, que a igreja deve ser um hospital, porque começa pela podridão, corrupção, a sujeira lá de cima de onde? Da onde, irmão? De cima da onde começa a sujeira? Quando a igreja tá fria, morna, que você entra na igreja, você sente só grito, 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 bateria, tiro, aquele barulheiro que você não sente nada a presença de Deus, aquela reverência, aquele... Você não sai leve dentro da igreja, por quê? Porque a podridão já começa da onde? Dentro do altar. O altar deve estar santificado, que começa de cima para baixo. Se lá de cima do pastor já está podridão, mentira, engano, as coisas erradas, a igreja está toda adoecida, toda podre. Se lá em cima está podre, a podridão, a igreja está toda podre. Onde deveria ser um lugar santo, mas a maioria estão corrompidas com política, lavagem de dinheiro, mas não é só lavagem de dinheiro para deixar a igreja limpa, não é de dinheiro mesmo. Perder o temor de Deus, fazendo a casa de Deus um comércio. Amém? Vamos à palavra de Deus para selar. Então, lembrando, igreja não é salão de festa, não é lugar de comemorar aniversário, evento não é para se fazer dentro de igreja, que a Bíblia fala que é uma casa de oração. E a minha casa será chamada casa de oração. Quer fazer baderna, bagunça, dar estrelinha, grita-grita de criança, carrinho de pastel, cachorro quente, pedaço de bolo, farelo de bolo voando, guardanapo, copo descartável, litro de refrigerante. Você vê isso aí no meio da rua, na festa do carnaval. Você vê essa podridão aí no carnaval, na beira essa porcaria, essa falta de higiene das pessoas porca imunda, você vê na virada de ano, na beira da praia, o pessoal jogando oferenda para Satanás, deixando a praia toda imunda, toda suja, jogando a oferenda para Iemanjá, que é um demônio. Eu era do candomblé e eu servia Iemanjá, eu sei que é um demônio da profundeza do mar. Deus já me mostrou esse demônio. Esse demônio debaixo do mar, na profundeza do mar, com a imagem de uma mulher, como se fosse uma sereia demoníaca com rabo de peixe. Um demônio chamado Iemanjá. Deus já me mostrou. Eu servia, quando eu era do candomblé, anos, que eu fui quase 15 anos do candomblé, 16 anos, eu servia a um demônio chamado Iemanjá. E é esse demônio que agora, na virada de ano, eles vão jogar vários lixo. É uma lixaiada, tanto lixo, tanto lixo. Coitado dos funcionários da limpeza de todo o país, de todo o Brasil. Porque eles, coitado, no outro dia, tem que tirar a garrafa, vasilha plástica, copo descartável, guardanapo, pedaço de flor, pedaço de barco, pedaço de pau. Se fosse uma religião que fosse de Deus mesmo, jamais eles iriam deixar as praias, os rios, com tanto lixo, com tanta sujeira. Eles iam ter amor e respeito pelo mar, pelos peixes, pelos seres vivos que estão dentro do mar, nadando, os peixinhos, coitado. Aí joga uma tonelada de lixo dentro do mar, oferenda para santo. Que santo é esse que causa imundície, para que depois, no outro dia, os garis, as pessoas, coitados, que sofrem no sol quente, na chuva, ali tirando lixo, para limpar a tonelada de lixo na beira da praia, dentro do mar, matando os animais, sujando as águas da praia. Que religião é essa? Onde que Deus habita nisso? Na sujeira, no lixo. Aonde que Deus habita no lixo? Às beiras de praia dos rios, tonelada de coisas que eles jogam e ali se tornam dejetos. Acumulam lixo na beira das praias, das cachoeiras, aí os rios ficam contaminados, sujos, com plástico, com um monte de troço, vela preta, fiapo de fita vermelha, fita preta, cai tudo dentro do mar, cuida tudo dentro dos rios. Você que é do candomblé, de religião de matriz africana, você acha correto você poluir a natureza, matar os peixes, matar os animais que precisam beber daquela água? Acabar com o oxigênio da água, jogando tudo quanto é tipo de coisa, imundície, dentro da água e falando que a oferenda é para santo. Que santo é esse que quer esse bando de lixo? Reflitam, pensem em tudo que eu falei aqui em nome de Jesus. Que vocês tenham uma virada de ano abençoada. De preferência, orando, adorando ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém?
Na palavra do Senhor diz, para selar tudo que eu disse aqui dentro da Bíblia, respaldo bíblico, dentro da palavra. E pare aí para você terminar de ouvir, viu? Não acabei ainda não. Dessa de correr não. É aqui. Efésios capítulo 5, versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Não participe das obras infrutíferas das trevas, não participe das festas ímpias mundanas, não comemorem as festas malignas do mundo. Festividade mundana, pagãs, fujam. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, essas festas pagãs, essas comemorações diabólicas e malignas, tudo que há no mundo, o amor do Pai não está... Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos mais a palavra para selar, com chave de ouro. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo isso eu relatei no vídeo. Feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria também, comilança, glutonarias, está escrito aqui, ó, glutonarias, vamos encher o bucho, como se não houvesse amanhã, o mundo está se acabando, vamos comer. Parece que o mundo está se acabando. E as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Continua aqui, se Deus permitir, em 2026, fazendo a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no trabalho de evangelização pelos 4 cantos da terra, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a vocês, o lar de vocês, a família de vocês. Vocês tenham uma virada de ano abençoada, notícias maravilhosas, as mamães que vão gerar, que estão para ganhar neném, que tenham luz, que dê a luz aos filhos de forma saudável. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que vocês possam ter momentos de lazer, de tranquilidade, de paz com a família, não somente hoje, mas todos os outros dias, compartilhando, que possa virar esse ano entre família, em paz, né? Ou sozinho, ou no seu cantinho, você que não gosta de bagunça, de muvuca, de falação no ouvido, né? Da maneira que você quiser, mas passando de preferência além da palavra, orando. Amém, irmãos? Jejuando, porque enquanto a igreja dorme, aspas, os filhos das trevas estão lá, fazendo os rituais malignos, fazendo as magias malignas. Então a igreja não pode dormir. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu espero que todos tenham entendido o recado de Deus, em nome de Jesus Cristo, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Um grande beijo. Até mais. Se Deus permitir, em nome de Jesus. Tchau.